sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Meio Ambiente na Vida Real. Eu sou a Kátia Parente e sou a entrevistadora aqui do programa. E hoje a gente está com uma convidada especial, que é a Isabelle Nunes. Ela é bióloga e responsável técnica pelos CETAS, assim como também fundadora do Instituto Ambieco. Então, Isabelle, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Espero trazer um pouquinho aí da nossa visão de meio ambiente para as pessoas que estiverem assistindo. Com certeza. Então, Isabelle, fala um pouquinho para mim sobre, né, a tua carreira, sobre como você fundou, né, o Instituto e qual que é a função principal, quais são as atividades, né, que o Instituto executa. Bom, eu sou nascida em Santos, né? Me estudei lá, fiz faculdade no Santa Cecília e trabalhava mais nessa parte de biologia marinha, né? O que eu gostava de trabalhar. E daí, desde a época da graduação, fiz estágio nessa área. E quando eu me formei, surgiu a oportunidade de eu vir para Peruíbe, que existia um aquário de visitação pública aqui, e vim trabalhar no aquário, tanto com o manejo dos animais, quanto com a parte de educação ambiental, né? Ficava mais responsável pela educação ambiental que o aparelho desempenhava, né? Assim, o aquário. E aí, dentro do aquário, a gente começou... Bom, mas né, vou dar uma parte assim de que é Peruíbe, né? Peruíbe é uma cidade do litoral sul, do litoral sul, que a gente está no portal aqui do maior contínuo preservado de Mata Atlântica ainda, né? Tem a Jureia, muito conhecida, né? Mas a gente tem um mosaico de unidades de conservação aqui na cidade. Então a gente tem assim 70% do município ainda de Mata Atlântica. E aí, lá no aquário, além da educação ambiental e dessa atividade que a gente desenvolvia, né, existia uma demanda muito frequente de atendimento à fauna vitimada, né, que a gente fala assim, então, assim, animais silvestres atropelados, atacados por animais domésticos, né, ou que as pessoas encontravam, filhotes, órfãos. E esses animais eles acabavam sendo encaminhados para o aquário por ser um lugar de referência, né? De ter veterinários, biólogos e algum conhecimento assim mais específico sobre esses animais. E daí lá dentro do aquário, né? Eu e outras pessoas que faziam parte da instituição como funcionárias, a gente resolveu fundar a ONG, né? Fundar a Ambieco, para tentar atender esses animais de uma melhor maneira, né? Então, a gente inicialmente usava a estrutura do aquário para atender determinados grupos de animais, mas, assim, a estrutura física mesmo do equipamento, ela não permitia que a gente atendesse outros grupos de animais que eventualmente apareciam, né? Então, animais de maior porte, né? Ou que demandavam de mais tempo de reabilitação. E daí a gente decidiu fundar o Instituto. Em 2020, nós fundamos a ONG. Assim, a gente teve a brilhante ideia em janeiro, antes da pandemia. Então, você imagina assim, que o nosso primeiro ano de atuação foi aquele ânimo e um balde de água fria, né? Então, basicamente, a gente passou 2020 estruturando a parte burocrática, né? Toda a parte do estatuto, da organização mesmo. Começamos a escrever alguns projetos e fazer alguma coisa no modo online, né? Que a gente tá... Mas em 2021 a gente apresentou um projeto para a Prefeitura de Peruíbe para que eles pudessem ceder um espaço para a gente montar essa estrutura que a gente está aqui hoje, que é o CETAS, né? Os Centros de Triagem de Animais Silvestres, que é a principal atividade que a ONG se propõe a fazer, né? Então, nós somos não só responsáveis técnicos, né? Toda a parte burocrática que envolve a Fugiu, peraí, deixa eu te interromper que o teu microfone fugiu um pouquinho, tá baixo o microfone. Meu? Acho que agora voltou. Agora voltou. Bom, vamos lá. Tá muito extenso, né? Não, pode continuar, pode falar, que daí você já aproveita, já emenda nas funções do CETAS, que eu acho que isso é uma curiosidade,
porque tem algumas pessoas que, quando eu comento que existe o CETAS, que tem em Barueri, inclusive, e tal, mas o que é isso? Eu nem sabia que existia, então é legal falar um pouco mesmo sobre o centro de triagem. Inclusive, uma das perguntas que eu tinha colocado aqui, que eu queria te fazer, era no caso das pessoas que encontram os animais feridos na estrada ou em qualquer lugar, se elas podem levar, como que funciona isso, essas atividades são legais de falar. Sim, legal. Bom, então, retomando, né? A ONG, então, ela não é só responsável por toda a parte burocrática que envolve, né, o atendimento à fauna silvestre, mas a parte financeira também. Então, é a gente que busca recurso, escreve projeto, presta serviço para trazer recurso para atender os animais silvestres, né? Porque, assim, o nosso objetivo é atender animais de vida livre, mas a gente atende um número grande de animais de apreensão, né? Então, animais que já vêm de um cativeiro, assim, de muito tempo, e que aí a gente, às vezes, não consegue devolver à natureza. O nosso objetivo principal é atender os animais para devolvê-los à natureza, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente tem essa demanda de recurso, né? De manter alimentação, equipe, medicamentos, tudo que envolve o cuidado a esses animais, né? Assim, os CETAS, né, em si, ele é um tipo de empreendimento dentro de um sistema. Então, assim, no estado de São Paulo, é o estado de São Paulo que ordena isso. Então, antigamente, era o IBAMA, né, que ordenava. Ainda existem os centros de triagem do IBAMA. O IBAMA, a gente ainda tem que ter cadastro, tudo certinho. Mas para São Paulo é a CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Então, como a manutenção dos animais silvestres, né, de forma irregular é crime, existe toda uma burocracia envolvida para ter um local, por exemplo, igual o nosso, né? Então, a gente tem cadastros, né? A gente tem as certidões de regularidade, todos os conselhos que são envolvidos. Então, por exemplo, eu sou bióloga responsável técnica porque eu assino uma anotação de responsabilidade técnica junto ao Conselho de Biologia. A veterinária assina junto ao Conselho de Veterinária, né? Nós, como profissionais e como ONG, né? Então, há uma regulação em relação a isso e em relação aos animais que a gente recebe. Então, o Estado, eu preciso prestar contas de quem eu recebi, se eu vou soltar, qual é a condição que esse animal tem e se eles me permitem fazer a soltura. Às vezes a gente não pode. Porque às vezes não pode, porque talvez o animal não vá conseguir sobreviver sozinho por conta de ter ficado Sim, aí essa é uma avaliação que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu não vou... a gente recebe muitos animais, por exemplo, de apreensão que passaram a vida inteira no cativeiro. Então, aves que não voam, né? Ou aves que não sabem o que comer na natureza. Então, esses animais a gente não consegue soltar. Mas ainda assim, os que a gente considera aptos à soltura, eles precisam passar por vários exames, a gente precisa documentar isso, e o Estado precisa me autorizar a soltar esse animal. Eu não posso simplesmente soltar, porque, entendeu? Então, há uma regulação. Então, na verdade, não, assim, vocês podem dar o parecer técnico, mas quem decide depois é o Estado, na verdade, na pessoa da secretaria. Isso. Da Secretaria de Estado, da CEMIL. O trâmite é basicamente assim: o animal ele dá entrada no centro de triagem, a gente faz um cadastro inicial. Esse animal ele é cadastrado num sistema da secretaria, né? Eu cadastro, e aí ele dá entrada nesse sistema. Para ele sair desse sistema, né? Para eu dar a saída dele, eu tenho que colocar qual foi o destino dele. Então, se o animal veio a óbito, se o animal foi transferido para outra instituição, que pode acontecer, né? De repente, por exemplo, um animal que eu não considero apto à soltura, eu posso transferir para um zoológico, para um mantenedor de fauna, alguma outra instituição cadastrada, ou se eu soltei, né? Então, eu tenho que dar todo o andamento que aconteceu desse animal a partir do momento que ele passou a ser a minha responsabilidade, né? Que legal. E no caso dos animais que são soltos, sempre eles vão com no caso, uma anilha ou um chip, alguma coisa de rastreamento, sempre vai ter. É obrigatório. A gente tem, basicamente, são as anilhas para as aves.
E para Certo. os répteis e para os mamíferos, a gente usa um microchip, que é uma marcação como se fosse, é igual de cachorro, sabe? Que é colocado Tá, por baixo da pele. tá, Nós, como nós somos ONG, a gente ainda não tem uma estrutura, por exemplo, de um rastreamento via satélite, né? Como alguns tá. outros projetos colocam. Mas esse microchip, a gente tem um leitor, então ele me permite saber que, por exemplo, se esse animal for encontrado novamente, se eu Uhum, passar o leitor, eu vou saber que aquele animal veio de tá. determinado local, né? Tem até como rastrear dentro do sistema. E as anilhas são marcações visíveis, né? Então, Uhum, se essa ave ela for reencontrada, né? Ou se ela tá, for capturada novamente, tem como a pessoa saber por onde ela passou, tá né? legal. A gente já aconteceu da gente receber, por exemplo, aves com marcações de outras instituições, e daí a Uhum, gente tem como saber se esse animal ele passou já por reabilitação, ou, em alguns casos, animais que são nascidos mesmo em cativeiro e vendidos, né? ah, Que sim, existe ainda essa possibilidade, né? Do animal sim, ter sim. escapado de alguém, de ser um animal regular, né? Tá, Que é a entendi. Ah, sim, minoria dos porque casos. entendi, entendi. Mas ainda existe aqueles que têm o animal, mas que está tudo registrado direitinho, que tem autorização, que não foi uma captura ilegal. Isso Isso. ainda acontece, né? Que acho que no caso muito de Ainda existe. papagaios, Até calopsitas. tem até. A gente tem aqui com a gente uma coruja que ela é nascida em cativeiro Hum, e que tem um criador que ele reproduz e vende. tá. Então, assim, Ah, sim. existe. Não vamos entrar no mérito se a gente acha certo Sim, ou sim. errado ou É, não, claro, né? Não é mas se nem está isso. regular, é um Mas, direito que a assim, pessoa tem, né? Se está tá, dentro tem da a nota lei, né? fiscal, tem a Isso. documentação, tá, né, dentro da legalidade. O que a Aham. gente, até eu sempre falo, né, como eu falei no começo, a gente achar, quando a gente fundou a ONG, a gente tinha uma visão também, apesar de sermos biólogos, veterinários, Uhum. da nossa fauna vitimada, ela era bem reduzido, porque a Tá. gente entendia como as vítimas que a gente já tinha que atender, os animais Uhum. atropelados, os Tá. animais que colidiam com uma vidraça, Ah, sim. eventualmente atacados por cachorro. Então a gente tinha essa visão inicialmente na ONG de quem era a gente que a gente ia atender. E Tá. aí, quando o centro de triagem começou a funcionar, no primeiro ano a gente atendeu quase 800 animais, assim, de abril a dezembro. E Tá. desses Bastante. 800 animais, 70%, se não me engano, 60, quase 70% eram apreensões da polícia. Ah, Então, tá. passarinhos, né, jabutis, Uhum. papagaios. Então, esse grupo de vitimados Hum. aumentou absurdamente, né? Então, assim, a gente Caramba. tinha o conhecimento do tráfico de animais, tinha conhecimento Sim. do cativeiro irregular, mas acho que era um conhecimento teórico e a gente passou a ter o conhecimento Passou a na ter o prático, prática, assim, né? que Que vê a que gente tem existe essas mesmo, né? vítimas, né, que a gente ia precisar eventualmente atender e a gente não tinha esse Puxa, conhecimento, né? Que é uma olha só. loucura, né? Mas eu acho que daí foi o aprendizado de vocês, com certeza, né? E Não. esses animais que são de apreensão, eles normalmente chegam com que condições, assim? Muito Eles, debilitados ou tem de então, tudo? a gente tem assim, a gente nunca pode generalizar, né? Mas na Sim, maioria claro. das vezes, condições ruins, né? Condições Hum, ruins, tanto que assim, em muitos casos, os animais que vêm de apreensão vêm com um boletim de ocorrência, né? Então eles tá, vêm com um crime já atrelado. E a condição que o animal tá pode piorar ou não esse crime, né? Porque tá. se o animal está numa condição de maus tratos, é pior Puxa, ainda, né? pior Você ainda, não claro. só tirou o animal da natureza, mas você ainda manteve ele numa condição Puxa, péssima. Então, assim, a gente já recebeu animais em condições assim deploráveis, assim, de chorar mesmo, sabe? Sanitariamente, assim, fezes excessivamente, sem alimento, puxa, nossa. e aí, esse é o caso pior, eu acho assim, né? Da questão dos maus tratos. Mas tem aqueles que são os maus tratos disfarçados, né? Então, chega o papagaio gordinho falando, e daí você considera que aquele animal tá super bem, que ele era amado pelaquela família, mas muito provavelmente esse animal comeu
alimento irregular a vida toda, ele tem problemas mascarados ali, então problemas hepáticos, problemas renais, a condição dele de saúde é péssima, né? Então, nem sempre a boa aparência esse maus tratos saúde. ele está visível, né? Sim, então, sim. Às vezes, o maus tratos ele está ali mascarado, e aí a gente vai descobrir isso na reabilitação, né? Sim, animais que têm problemas que a gente não consegue perceber, e muitos decorrentes de alimentação inadequada. Porque às vezes, inclusive, por ignorância mesmo da pessoa, né? Que acha que está dando comida e fala, não, mas eu dou comida e eu estou tratando bem dele, só que ela não sabe o que ele tem que comer de verdade, né? Tem essas pessoas, né, que acham que estão, né? Por exemplo, o papagaio, a gente tem o clássico, que são os papagaios que são alimentados com semente de girassol. Sim. Então, a semente de girassol, eu brinco que é o fandangos dos papagaios, né? Eles gostam de comer porque é gostoso, né? É uma semente, é gordurosa, né? Sim. Só que ela é gordura pura, né? Então, o fígado desses bichos que chegam, a gente tem papagaios que a gente recebe que demora meses para começar a comer frutas, assim, comer, né, coisas diferentes, porque a dieta é muito restrita, né? Muito específica. E a gente tem as condições, por exemplo, que as pessoas também não entendem, muitas vezes as condições da gaiola, espaço mesmo, né? Então, o bicho fica confinado num espaço muito pequeno, que não permite que ele abra a asa, que ele faça qualquer tipo de movimento natural da espécie dele. E aí a gente já recebeu o bicho que tem a atrofia da asa, que a asa é atrofiada, que ele nunca mais vai voar. Então, assim, é muito triste, né? É triste, sem dúvida. Você está privando o bicho de uma liberdade, né? Mesma coisa trancar a gente num quadro e falar. Animal, a gente fala muito das 5 liberdades, né? Livre de fome, livre de... É o mínimo, né? É o mínimo, sim, sem dúvida. Você tirou o bicho da natureza e você forneceu o mínimo que ele tem que ter para ter uma vida... Só para manter o mesmo, né? Não é só comer, né? A gente não vive só de comer e dormir. Justamente. A gente precisa tomar sol, você precisa fazer uma atividade física, senão você também vai atrofiar sua musculatura, tem toda essa questão. E você tem que ter as suas atividades, que são atividades que te liberem tua mente, que te façam, né? Convívio com outros animais. Essa é uma questão também. A gente recebe bicho, principalmente os psitacídeos, né? Papagaios, araras, periquitos, eles são muito inteligentes. Então, assim, eles têm uma capacidade cognitiva absurda. E aí, eles têm a falta de atividade para eles pode acarretar um monte de coisa. Então, por exemplo, eles começam a arrancar as próprias penas pelo tédio, né? E se automutilar e tal. E esses bichos, eles acabam que quando eles estão vivendo assim no convívio familiar, eles entendem que aquelas pessoas fazem parte do grupo dele. Então, às vezes, eles não reconhecem outros papagaios como sendo olha que sabe, da mesma espécie, assim. Então, uma das coisas que a gente faz, né? A gente tenta trabalhar muito com enriquecimento ambiental, e um dos enriquecimentos é o social, né? É fazer com que ele conheça um indivíduo da mesma espécie, que muitas vezes ele nunca viu. Nossa, né? Olha que interessante. Viu? A gente, no CETAS, eu acho que a gente tem que ter, eu ainda estou buscando isso, mas um preparo psicológico, assim, sabe? Porque para quem gosta, né, de não só de fauna, mas para quem tem uma visão ambiental, acho que uma visão menos egocêntrica também, né? De que acho que o homem manda em tudo, coordena tudo. É triste demais, cara. É triste demais. Porque, na verdade, o que falta mesmo, eu acho que no ser humano, né? Não sei, agora estou filosofando aqui, né? Mas essa coisa de entender que a gente faz parte dessa cadeia. Nós não estamos acima dos outros animais, nós estamos entre os outros animais, né? Animais, eu digo assim, seres vivos, né? Porque isso inclui a flora, inclui a fauna. Que a gente depende disso tudo para o nosso bem-estar, né? Não é porque a gente consegue viver dentro de uma sala com ar-condicionado que a gente tem que
desmatar tudo e achar que manda em tudo. Não, olha, eu vou falar para você, uma coisa que a gente escuta, né? Então a gente tem outras atividades, né? De limpeza de praia, né? De educação ambiental, mas legal. às vezes a gente escuta muito isso, né? Tipo, e aí? Você acha que você vai mudar muita coisa? Eu não sei se eu vou mudar muita coisa. Eu vou mudar o que eu posso. Estou fazendo o que eu posso na medida do que eu penso, mas eu tenho essa total convicção de que a gente faz parte do problema, mas a gente também pode fazer parte da solução, né? Com certeza, claro. Então, se a gente fizer um pouquinho, você faz um pouquinho aí na sua rua, eu faço um pouquinho aqui na minha, de repente você vai inspirar outras pessoas a fazerem no lugar onde elas moram. Então, eu acho que todo pouquinho é válido, né? Sim, pelo menos a gente colocar a luz no problema, né? Exato. Mostrar que ele existe e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, porque senão nós mesmos, né, estamos nos prejudicando, né? A nossa própria saúde física e mental que está sendo prejudicada. É isso que as pessoas precisam entender. Porque é uma coisa que eu brinco, inclusive, quando tem gente que fala assim, mas essa história do aquecimento global não existe, isso daí é o processo natural da Terra mesmo e tal. Ok, de repente até é verdade, nós não estamos influenciando em nada. Agora eu pergunto para você, o que é mais agradável? Você viver numa cidade toda cheia de fumaça, de poluição e barulhenta, ou você viver num lugar onde tenham parques, árvores, um lugar para você descansar olhando para um rio, para um lago? O que é mais agradável? Independente de aquecimento global, entendeu? Sim. É isso que eu acho que é interessante. Hoje tem muito esse conceito dos serviços ecossistêmicos, né? Que muito assim, não é mensurado, né? Qual é o valor que o oceano traz para a vida das pessoas que vivem na praia? Não tem como mensurar. Não tem como mas mensurar. Não tem como mensurar economicamente, mas vai no final da tarde, num dia de calor na praia, para você ver o quanto de gente está lá se beneficiando daquele serviço que aquele ecossistema está trazendo, né? Então, as pessoas elas só começam, né? Acho que perceber quando dói o calo, né? Quando dói, sim. A gente estava comentando isso esses dias ainda, dessas chuvas de verão, né? Que a gente acabou de passar. Aqui a gente tem uns problemas recorrentes de enchentes e tal. E daí todo ano fica nisso, né? Nossa, agora usam muito eventos extremos, né? Eventos extremos, mas eventos extremos é o que está sendo falado de mudanças climáticas há muitos anos. Há muitos anos. Eu sou professora também e dou aula. Tem um itinerário agora que entrou, né, nesse novo ensino médio, que é desenvolvimento sustentável. E aí a gente começa a falar desde a Eco 92, aí os alunos falam assim, gente, mas 1992, professora, até hoje. Eu falo, e aí a gente vai ver os objetivos, né? Os objetivos Agenda 2030, e agora 50, a gente vai só, assim, vai postergando, e nunca resolve, né? A gente entende que é um problema global, mas é porque é isso, bate com interesse pessoal, né? Sim, exatamente. Precisa de vontade, né? Precisa de vontade para resolver, né? Não adianta, a solução a gente tem, né? Agora me fala. Nesse meio ambiental, a gente nada contra a maré. Sem dúvida. Tem que bater na tecla o tempo todo. Quem sabe alguém, né? A maioria um dia se toca, né? Que a gente precisa mudar, né? A chavinha. Agora, eu ia te perguntar se por acaso você tem algum caso de resgate ou de qualquer atividade de vocês que você acha que é interessante divulgar, assim, que tenha marcado muito aí a história de vocês. Olha, a gente tem... Eu sempre falo que, assim, todos os bichos, eles representam papéis biológicos e ecológicos, né? Então, um passarinho que dispersa semente, ele tem um papel naquele ecossistema absurdo também, né? Mesmo sendo uma espécie não ameaçada. Sim. Mas é claro que quando a gente se atende esses animais com grau de ameaça, né? Animais que correm risco de desaparecer, na verdade, não é nem uma satisfação, na verdade, a sensação de... a responsabilidade aumenta, né? Sim. A responsabilidade aumenta. Então, a gente sente que, pelo menos né, dentro desse conseguimos. E aí a gente teve um atendimento que a gente fez há
acho que faz uns 2 anos, nós temos existe um papagaio, que é o papagaio da cara roxa, que é um papagaio que ele tem uma distribuição muito restrita, assim, tem um dormitório mais para o sul e um aqui em Peruíbe. E em Peruíbe a gente tem a felicidade de vê-los, né? Onde eles dormem. Então, assim, é impressionante. Chega final da tarde, começa a vir 1, 2, daqui a pouco centenas de papagaios parando na árvore para dormir, assim, no final da tarde. É impressionante, assim, é de chorar, né? Para quem gosta, né? E acho que uns 2 anos, talvez, a gente atendeu um papagaio e a história foi bem assim. Eu estava chegando do almoço e aí a senhora, eu tô com um papagaio, e a gente escuta tanta história mentirosa. Tipo, o papagaio veio voando, caiu no meu quintal e tal, e você sabe que é aquela pessoa que provavelmente comprou ele há 10 anos atrás e está querendo se livrar do problema, né? E aí chegou essa senhora com esse papagaio, olha, ele bateu lá e tal, e ela mora bem pro lado lá da zona rural. Aí quando eu olhei o papagaio, eu falei, meu Deus, é o papagaio da cara roxa. Tipo, acho que essa história deve ser verdadeira, né? E aí esse bicho ficou aqui com a gente na reabilitação, fizemos todos os exames, anilhamos eles e soltamos, né? Conseguimos devolver ele na natureza. E o dormitório daqui, o pessoal que trabalha com observação e que faz mais estudos, eles fazem uns censos, né? E contam quantos papagaios aproximadamente tem. E o grupo daqui tem 200 indivíduos, assim. Então, assim, é muito pouco, né? Eu ia falar muito na minha visão. Mas você pensa que assim, no grupo lá, na outra população lá do sul, tem 2.000 indivíduos, mais ou menos. Tá. Mas aqui para nossa tem mais ou menos uns 200. Então, assim, é pouco, se a gente pensar, né, no animal que ele vai reproduzir, vai ter um filhote só, né? Tem muitas ameaças, né? O desmatamento é uma ameaça, o tráfico de animais é outra ameaça. Então, assim, a gente sempre vai lá, é difícil fotografar e ver a anilha, né? A anilha é uma marcação, mas ela é difícil de longe você ver, né? Gostaria muito de vê-lo, assim, sabe? Para ver que, deu certo, ele tá ali, tá com o grupo dele. Mas foi uma soltura legal. E outros animais também. Às vezes a gente fica... O animal... A gente fez uma soltura de um gato do mato, que também é uma espécie ameaçada, que chegou filhotinho aqui pra gente, assim. Filhotinho de tudo. Mamando ainda. E era uma fêmea também. E com os filhotes, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, além da dificuldade de cuidar de filhote, mas dele não se apegar às pessoas, né? Então, corre o risco dele imprintar, que a gente fala, né? Dele ficar muito acostumado com as pessoas. E aí, possibilita a soltura dele. E esse gatinho, essa gatinha do mato, ela era melânica. Não sei se você viu já a onça preta. Sim, sei. Ela era assim, era tipo uma oncinha preta, só que o gato do mato ele é um felino de menor porte, tamanho de gato doméstico mesmo, né? Ai, que legal. E aí a gente conseguiu dela também fazer, ela ficou 9 meses com a gente, aí até crescer, aprender a caçar, e a gente conseguiu devolver ela também à natureza. Então, foi bem simbólico, assim, por conta dessa dificuldade, né? De filhotinho, primeiro do filhote sobreviver, e depois do filhote se manter bravinho, né? Se manter com as condições para devolver à natureza. Sim, para ter condições de se defender sozinho lá, né? Mas eu sou uma derretida, eu choro em tudo. A gente perde muito bicho, infelizmente, né? Porque imagino, a gente recebe eles em umas condições ruins, né? Então, animais realmente muito debilitados, assim, com problemas, né? Os atropelados, os atacados por cachorro, por gato, assim, às vezes ocorrências bestas, e que a gente perde esses bichos, né? E aí eu sinto muito mesmo, assim, sinto quase que como um luto, sabe? Tô tentando aprender a lidar com essa parte da minha função. Assim, mas eu imagino que é difícil quando perde, né? Acaba se apegando, não tem como, né? Ele sabe do histórico, sabe de toda a situação, aí é mais difícil ainda, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Agora me passa o Instagram, né, do Instituto, e se quiser contribuir, né? Se alguém quiser fazer alguma contribuição, como é que funciona? A gente agradece. O nosso Instagram é @Instituto Ambieco.
Vou A deixar gente não na posta com tanta legenda. frequência como nós gostaríamos, mas estamos trabalhando para mudar isso. A gente tem um site que é www.ambieco.org.br. E aí, dentro do site, você pode, né, as pessoas podem encontrar. A gente tem programa de associados, que são as pessoas que contribuem mensalmente, R$30 por mês. A gente tem o programa de apadrinhamento desses animais que a gente não consegue soltar, então que permanecem com a gente por um tempo maior. Temos produtos na nossa lojinha, então camisetas, coisas personalizadas, né, com a marca da ONG, e que ajudam todos esses recursos que a gente busca para o atendimento aos animais, que ninguém custeia, né? Então, a gente tem esses animais que vêm pela polícia, né? A gente tem os animais que são encontrados muitas vezes nos municípios, pelas guardas, mas a gente atende muito animal que vem por pessoa física, né? Não é o ideal que as pessoas resgatem os animais, até pelo risco que elas podem correr, mas acontece com muita frequência, né? Diariamente as pessoas às vezes encontram um passarinho caído no quintal, um saruê ou algum outro bichinho e trazem para a gente. Então, todo o atendimento é feito de forma gratuita, né? Então, quando a pessoa chega e entrega o bichinho aqui, a gente custeia tudo, né? Todo o atendimento veterinário, alimentação, até a soltura desse animal. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. É muito bom, isso é importante. E tem alguma dica, alguma recomendação que você queira fazer, né, para o pessoal? Então, né, primeira coisa, não compre. Não compre animais silvestres, Não compre animais silvestres. Não, mas é sério, o que eu ia falar às vezes as pessoas, elas, né, a gente não vai demonizar que todo mundo é ruim, que tem um animal silvestre. Mas muitas vezes tem essa visão mesmo, que o animal está sendo vendido, aí a pessoa fala, eu vou comprar para ajudar, né? Vou comprar para ajudar esse animal, porque eu vou levar ele para minha casa e vou cuidar dele bem. Só que o que a gente vê é que isso movimenta cada vez mais o tráfico de animais, né? Então, para o traficante, ele não custou, o custo dele foi muitas vezes zero, né? Ele colocou lá uma armadilha, capturou aquele passarinho e levou para ser vendido. Então, toda vez que ele tem um público, uma venda, toda vez que aquilo gera um lucro para ele, faz com que ele busque mais, né? Isso Continue. mesmo. Então, quer ter um animal, né? A gente, né, que eu falei, não quer ter uma ave, alguma coisa, procurem os meios legais, né, para acontecer isso, até porque isso vai resguardar a própria pessoa, né? Sim. E é crime mesmo, né? Mesmo quando você compra, né? Isso, inclusive, está previsto na legislação, né? Que quando você compra um animal silvestre de forma ilegal, você também está cometendo um crime. Sim, não é só a pessoa que capturou que vendeu, esse animal. Não. Mesmo porque não vai encontrar isso depois, né? Isso. Assim, quem foi que te vendeu, você não vai encontrar essa pessoa depois, mais, né? Você é o responsável. Então, a responsabilidade vai ser toda sua, né? Então, busque os meios legais. E aí, assim, caso encontrem animais silvestres que precisam... Primeira coisa, se você também souber de vendas, existem meios oficiais, né? Então, no estado de São Paulo tem um aplicativo que chama E-Ambiente. Você consegue fazer denúncia lá. A própria Polícia Militar Ambiental, né? É um órgão que você pode fazer denúncia. A gente já recebeu muitas denúncias que a gente também encaminha de vendas online também, né? Então, às vezes, em grupos de Facebook, né? Pessoas fazendo vendas irregulares, né? Desses animais irregulares, também é importante denunciar, né? Eu acho que a gente ajuda o trabalho de todos, né? E caso encontre animais silvestres, busquem os órgãos oficiais, né? Como a gente vai falar para um público maior, mas secretarias de meio ambiente, as guardas municipais, né? A Polícia Militar Ambiental, que vai conseguir orientar melhor. Até porque, assim, a gente não recomenda o resgate, né? Das pessoas, porque precisa ter técnica, às vezes a pessoa pode se machucar, né? Sim, pode se machucar, porque você não sabe... Dependendo de que animal for, você pode ser mordido, enfim, né? Sim, e eles podem ser portadores de doenças, né? Sim, as doenças das zoonoses. Então, a gente precisa se precaver também, né? Então, é importante buscar auxílio de quem sabe, né? De quem está preparado para isso, sem dúvida. Com certeza.
Ah, que ótimo, que bom. Obrigada, Isabelle. Foi bem boa essa conversa. Eu acho Ai, que desculpa se eu não sei se me prolonguei demais, não, se... imagina, é porque o assunto é bom e a gente vê quando a pessoa entende do assunto e gosta do assunto, aí flui, né? Aí a conversa vai embora, né? É, que bom, que bom. Bom saber, eu acho que tem que ser falado esse tipo de coisa, divulgado, porque é um assunto que muito pouca gente conhece, né? Não é, mas a gente, quando fala de meio ambiente, a gente pensa, no caso de quem vive na cidade, é poluição, é atmosférica, é poluição sonora, são os rios de São Paulo que estão aqui, né, todos poluídos e tal, mas essa parte que é mais do meio ambiente ali, local, né, falando da vida animal e silvestre, no caso, é muito legal divulgar, porque é E os muito pouca grandes centros gente. têm muitos animais silvestres ainda, né? Muitos. Apesar de, né? Apesar de Não, tudo, muitos. né? Tem. Aqui Então, mesmo assim, onde eu moro, a gente vê muito papagaio, a gente vê tucano, saruê, então é, eles têm uma comunidade, né? É sim, impressionante. é. Então existe sim, é importante a gente saber como lidar com isso no caso de encontrar algum animal, né? Ferido, E enfim. tem muito, hoje em dia tem uma vertente que fala muito da coexistência, né? Que Ah, isso. a coexistência é a gente entender que nem sempre nessa coexistência eles têm que servir a gente, né? Então, Ah, claro. em Não, alguns não. momentos a gente vai ser prejudicado, né? Então, em Sim, alguns é. momentos a gente vai ter que entender que é melhor deles, né? Por exemplo, aqui a gente tem muito reprodução de andorinha, elas gostam de reproduzir dentro das chaminés. Aí tem Ah, uma senhora que ela veio um ano, porque toda vez ela reproduz e a gente não pode acender para fazer o churrasco porque elas estão lá dentro. Mas, cara, tipo, quantos meses na sua vida você vai deixar de fazer um churrasco, entendeu? Então as pessoas não têm essa, é, né? Falar, não, eu não quero. Eu gosto dele ali, eu aqui, mas ele não pode me afetar na minha vida, né? é. Se afeta qualquer coisa, já não dá. Sim, sim. Tem que dar um jeito de conviver, sem dúvida. Mas é isso. Eu agradeço, viu, a oportunidade de falar sobre o Instituto, sobre falar sobre os problemas da fauna. Ah, que bom. Eu E agradeço espero que pela sua seja válido. contribuição. Sim, vai, com certeza vai ser muito útil, eu acho. Um aprendizado e tanto, viu? Obrigada mais uma vez, viu, por ter aceitado o convite. Imagina, Kátia, qualquer coisa é só me avisar. Só me chamar Tá de novo, tá joia. bom? Pode deixar, com certeza. Beijo. Beijo. Gente, ficamos por aqui com esse episódio de muito aprendizado. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E continuem seguindo o canal da TV Humana e assistindo aos programas do meio ambiente da vida real, que sempre vocês vão aprender muito. Muito obrigada pela companhia aqui nesse mais esse episódio. Até o próximo.